vez aqui estamos, né? Paz seja conosco, que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos cada dia estar melhorando na nossa vida, né? Hoje eu quero estar falando sobre o mundo invisível. O mundo invisível esse que muitas vezes a gente quer ver, mas não consegue ver, mas a maioria nem quer ver, tá bom? Então, agradecemos a Deus que o Eterno Soberano Criador possa estar nos abençoando, nos concedendo graça para que nós, cada dia, nós encontramos o caminho certo para nós seguirmos e que nós possamos chegar a um lugar determinado, Pai, aonde o Senhor vai nos encontrar e aonde podemos ter a vida eterna. Querido Deus, obrigado, Senhor. Queremos viver no Teu reino. Esse é o pedido de agradecimento que fazemos em nome de Jesus, o Teu amado e querido Filho. Obrigado. Meus amados irmãos, eu quero estar falando para todos vocês, meus amigos, a respeito do mundo invisível. O que é o mundo invisível? Eu já falei aí num vídeo meu intitulado Seis Reinos. Hoje nós sabemos que nós estamos rodeados, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de testemunha. Ou seja, quando nós imaginamos que nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que mesmo que você acha que você está sozinho, mas você nunca está sozinho. Mesmo que você esteja numa floresta, num lugar onde você nem consegue ver um animal. Mesmo assim você não está sozinho. Porque o mundo invisível, ele te segue. Nós somos monitorados dia e noite. Nós somos monitorados. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deixa aí o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho, tá bom? É isso aí. Então, os olhos de Deus estão em todos os lugares. E não é só os olhos de Deus, não. Porque a Bíblia afirma para nós com todas as letras, e pode acreditar que é verdade, que os anjos de Deus acampam ao nosso redor, tá? Para nos livrar. Mas também o inimigo, ele procura uma brecha. A Bíblia deixa bem claro que ele procura uma brecha. Ele está ao derredor e procurando uma brecha. Aí você fica imaginando no mundo visual, no mundo literal, você fica imaginando uma parede com uma fresta onde alguém possa entrar. Não, não é esse tipo de brecha que eu estou falando. Muitas vezes nós damos brecha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu estava passando com o meu carro, parei o meu carro para uma pessoa que estava embriagada passar. E dei todo o caminho para ela. E ela ainda bateu no meu espelho. Bom, eu, em vez de seguir viagem, de deixar ela que fosse embora, que não aconteceu nada, né? Só simplesmente bateu. Eu voltei a tomar satisfação. Aí foi a brecha que eu tive, que eu dei para Satanás. Depois eu tive que recuar embora, tá? Recuar embora para não acontecer coisas piores. Então, muitas vezes a gente dá brecha. Pode ver, os advogados, quando você coloca aí uma causa na mão do advogado, ele vai na lei e procura uma brecha na lei para poder ganhar a causa. Às vezes até para defender
pessoas que deveria ser condenada. Mas ele, encontrando uma brecha na lei, ele consegue livrar aquela pessoa da cadeia, consegue livrar aquela pessoa da pena que tinha que pagar. Então, Satanás, ele faz ao contrário, porque Deus, Jesus, ao pagar as nossas dívidas, ele prometeu nos dar vida com abundância, prometeu muita coisa para nós. Muitas vezes nós poderíamos ter riqueza, ter prosperidade, mas muitas vezes nós pegamos e damos brecha para o inimigo. Um exemplo disso, muitas vezes alguém, como já aconteceu comigo, eu andando na rua, alguém abaixou e catou algo que ele mesmo tinha jogado, ou seja, um par de aliança. E como eu sabia que um amigo meu tinha saído para comprar um par de aliança, ele acabou me enrolando e levando meu dinheiro por uma bijuteria que não valia nada. Então, meu amigo, é brecha que nós damos. Muitas vezes nós queremos ajudar alguém, por exemplo, alguém pedindo carona na estrada, em algum lugar, uma criança, e essa criança pode te levar na mão de pessoas má. Então, é necessário nós procurarmos tampar as brechas. E para tampar as brechas, primeiro a gente tem que obedecer os mandamentos. Todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não deixar Deus bravo conosco, né? Porque eu acredito que até mesmo Jó deu uma brecha. Jó foi pego por Satanás, Deus liberou Satanás para atacar Jó, mas Jó tinha uma brecha. Ele tinha medo. Ele tinha medo de acontecer. Ele disse assim: o que eu mais temia, isso me aconteceu. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que procurar não dar brecha. Eu, por exemplo, estou falando isso para vocês porque está dentro do assunto. Eu estava indo para Curitiba pelas estradas aí cheias de curva, né? Muita curva. E lá tinha placa 40 por hora. E estava chovendo ainda. Eu, em vez de andar 40 por hora, eu estava 50, até mais de 50 por hora. O carro derrapou e bateu na guarda-reio. Agora eu pergunto, eu dei ou não brecha? Dei brecha. Se eu estivesse correndo a 40 por hora, obedecendo a lei, se eu estivesse obedecendo a lei, nada disso tinha acontecido comigo. Então, muitas vezes, nós desobedecemos as leis, damos brecha para o inimigo e depois ele entra na nossa vida. Então, o mundo invisível está aí. Tem o mundo positivo e o mundo negativo. Até existe filmes que falam a respeito disso, né? Tem filmes que falam a respeito disso aí, que agora não lembro mais, mas eu já assisti 2 filmes que falam a respeito dessas coisas positivas, que nós temos que atrair coisas positivas, né? Pensamentos positivos. Então, nós temos que dar ordem para o mundo invisível para que ele nos obedeça. Na verdade, não é bem assim. Jesus diz que tudo aquilo que nós pedimos com fé, tudo aquilo que nós buscarmos, aquele que bate abre, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Porém, se não duvidar, se pedir e não duvidar, porque Deus quer que nós cremos totalmente nele, como uma criança quando pula de um lugar nos braços do pai. Ela tem certeza que o pai vai socorrê-la, que o pai vai pegar
não vai deixar ela cair no chão. E Deus nunca falha conosco. Muitas vezes a gente acha que Deus falha. Muitas vezes a gente acha que Deus tarda. Existe uma frase que diz aí que Deus tarda, mas não falta. Nada, Deus não falta. E nem tarda. É nós que tem por tardio. A Bíblia diz que ainda que você tenha por tardio, Deus é longânimo, não é tardio. Porque Deus muitas vezes, ele espera a hora certa de agir. Certo? Deus espera a hora certa de agir. Então é necessário que nós observamos 100%, estamos atentos com o mundo espiritual. Uma coisa é bem verdade, né? Que os olhos de Deus estão em todo lugar e o mundo espiritual também está em todos os lugares. Ontem eu estava conversando com um vizinho, não muito vizinho, né? E estávamos falando e surgiu a ideia de falar sobre o terceiro templo. Terceiro templo. O terceiro templo começou já lá em Jesus. Antes de terminar o segundo templo, já começou o terceiro a ser construído. E Jesus é a pedra fundamental. Olha bem, se você é um cara espiritual, você vai saber. Ó, detalhe. O reino de Deus, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é invisível. O reino de Deus sempre existiu, sempre existirá e existe até hoje. Nós temos que ser cidadão do reino de Deus. Assista o meu vídeo 6 Reino. 6 Reino. Assista e você vai entender isso que eu estou dizendo. Então, Jesus é a pedra fundamental. O apóstolo Pedro diz que ele é a pedra fundamental. E Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra, que era ele, edificarei a minha igreja. E os demais seriam outras pedras. Seriam outras pedras. Né? No caso, você, meu irmão, você, minha irmã, você, jovem, você também é uma pedra que está edificando esse templo. Talvez esse templo esteja em acabamento. Talvez você seja uma partícula da pintura ou uma pedrinha de ouro para enfeitar esse templo. Estamos no finalzinho, tá? O templo está completo, está pronto. Esqueça essa história de que vai haver um terceiro templo. Se um dia houver uma fábrica, uma construção de um terceiro templo físico, será no reino de Cristo. Meus queridos, um abraço a todos. Não esqueça seu joinha. Se você não se inscreveu, se inscreva, tá? Não se inscreveu, você se inscreva. E acione o sininho também. Que Deus possa estar nos abençoando e nos concedendo a sua graça. Até breve, se o Senhor permitir, a gente está com um novo estudo. Valeu, Deus abençoe.